Sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre desenvolvimento web com Java, Java EE e JB. Nesta aula, então, vamos criar uma classe persistente, criar um DAO e uma na JetBean, para testar se a estrutura que eu configurei nas aulas anteriores está funcionando. Então vamos lá. Como estudo de caso, vou utilizar aqui um modelo educacional e a gente vai criar uma classe simples aqui, que é o curso, que tem o ID, o nome e a descrição, certo? Então vamos criar esta pequena classe. Vamos lá. Vou criar aqui então uma nova classe Java, certo? Que eu chamarei de curso. E o pacote vai ser br.edu.ifsu, .modelo. Então, nossa classe deve ser um Java Bean, certo? Ele vai implementar serializable, tá? Ok. Daí eu terei então o atributo integer id, string nome, e string descrição. Tá? Então, para ser um Java Bean, eu tenho que encapsular, os campos com a visibilidade privada, tá? E gerar getters e setters. Então eu faço isso, botão direito do mouse, opção refatorar, encapsular campos, seleciono todos os campos, marco privado, javadoc nenhum, encapsulo. Tá? Eu vou criar também um construtor público que não recebe nenhum argumento. E ainda é interessante, é muito importante, que a gente sobrescreva então o método equals hashcode, no botão direito do mouse, vou inserir código equals hashcode, sobrescrevendo, para ele comparar a classe sempre utilizando o ID. Então sempre a gente está trabalhando com contexto persistente, isso é importante, para evitar uma série de problemas. E vou também criar um método toString, para exibir mais facilmente essa classe quando for necessário. E, por exemplo, aí um select on menu, alguma estrutura assim, eu não preciso, só preciso exibir a classe sem problemas. E sobre as anotações persistentes então, que eu devo utilizar, vou fazer um mapeamento aqui bem completo. Vou usar aqui uma @entity, de JavaX persistence, tá? E @table para indicar o nome da tabela, que será criada esse cara aqui, essa classe aqui. Então eu vou usar aqui o nome, curso, certo? E agora para o ID, vou usar aqui a anotação @id. Ainda vou indicar qual a coluna, posso indicar qual coluna que será criada, qual o nome da coluna. O nome será ID aqui, de repente eu poderia ter no banco de dados lá um nome código. E agora para gerar então aí o código, eu vou usar então sequências no banco, tá? Vou usar aqui um @sequence generator, tá? O nome eu vou chamar de sec underline curso, tá? O nome da sequência no banco que será criada será sec underline curso underline id, então esse aqui é o nome da sequência no banco de dados. E a location size 1, então ele vai incrementar de 1 em 1. E ainda vou utilizar aqui a @generated value, tá? O generator que está utilizado é sec curso, tem que ser esse mesmo nome que está aqui em cima, E a estratégia de geração, será então sequência. Ok? Sobre o nome aqui eu vou colocar uma @column, tá? O nome da coluna será nome, tá? Ela não permitirá valores nulos no able false e o tamanho é 50, tá? Então isso aqui são referentes, anotações como vai ser criado o banco. E daí aqui na descrição, a coluna então, o nome será descrição. Eu não vou permitir nulo, tá?
no able false, e eu vou permitir então que ele coloque a quantidade de caracteres que for necessário. Digamos, se eu quero informar um texto aí com 1000 caracteres, ele vai colocar, né? Normalmente, quando a gente cria um campo tipo string, ele usa varchar. Nesse caso, ele vai usar uma outra estrutura para armazenar no banco, conforme o banco de dados que eu estou utilizando. Só para ele recuperar de maneira correta aí, os caracteres, eu vou usar aqui uma notação @type, tá? Do Hibernate. E daí eu vou usar essa classe aqui do Hibernate, org.hibernate, tá? .type, .string, glob type, então para ele recuperar corretamente as informações. Então isso aqui, todas essas anotações, tá, são referentes aí, né, são referentes aí à manutenção do banco, né, as anotações sobre a persistência. Também a gente vai utilizar, né, como já temos aqui as bibliotecas do Hibernate Validator, então a gente vai centralizar a validação, né, dessa classe aqui mesmo, certo? Então para fazer isto, né, eu vou utilizar aqui, por exemplo, para não permitir, né, o tamanho máximo de 50. Né? Antes de enviar para o banco, eu quero já validar. Então, eu vou usar aqui uma anotação @length, tá? De org Hibernate Validator constraints length. Tá? Tamanho máximo, então, será 50. Tá? E a mensagem, eu vou colocar o seguinte, uma mensagem para ser exibida para o usuário. Então, o nome não deve ultrapassar, né, e coloco aqui max caracteres. Então, quando eu coloco max aqui, ele vai pegar o valor do atributo para exibir para o usuário. Tá? A string também não pode ser nula. Só que nula ela nunca vai ser porque eu vou estar na web. Então ela sempre pode ser vazia se o usuário não informar nada. Então vou colocar aqui uma @notEmpty, né? E daí vou dizer na mensagem então, né, que o nome deve ser informado. Tá? E daí eu vou colocar a mesma coisa aqui na descrição, tá? @notEmpty, então ele sempre tem que informar a descrição, message, a descrição deve ser informada, tá? Ok. Agora olha só, com a unidade de persistência que nós temos, a gente não consegue testar, tá? Porque essa unidade de persistência é para ser utilizada no servidor. Eu vou criar aqui uma outra unidade de persistência, tá? Vou colocar aqui, eu posso ter duas unidades de persistência. Basicamente, olha só. Então eu vou chamar aqui de educacional PuLocal. Né? Esse aqui é um recurso Transaction Type JTICE, que é Transaction Type Resource Local. Tá? Aqui o banco, né, a configuração do banco, olha só. Eu vou usar o banco educacional, né, o resto é tudo igual. Então, só para utilizar poder criar um teste para validar isso aqui, certo? E eu vou criar então aqui, em bibliotecas, vou criar então uma classe Java principal, né, para fazer o teste. Então, teste, inserir curso, né, dentro do pacote br.edu.ifsu.testes, tá? Ok. Então aqui eu vou criar então uma Entity Manager Factory MF, vai receber então persistência, método create persistência, né, método create entity manager. E daí eu vou usar, né, o nome dessa unidade de persistência, tá? E daí eu vou criar uma entity manager, tá, que eu chamo de EM, recebe então EMF método create entity manager. Eu tenho que fazer o seguinte, dentro de um bloco de try, né, eu vou criar aqui então curso C recebe, né, um novo curso,
ok? C.set nome. Vou colocar aqui então curso de Java EE. C.set descrição, curso de Java EE com EJB e JSF. Tá? Devo iniciar uma transação, IntentManager.getTransaction, método begin, vou persistir então o objeto que eu criei e faço, um commit. Tá? Daí no bloco de catch eu vou só tratar uma exceção, vou exibir a exceção se ela ocorrer, e daí no finally, finally, então eu vou fechar a minha Entity Manager e a Entity Manager Factory. E agora então eu posso testar Shift mais F6, tá? Se não ocorrer, se não tiver nenhum erro nos arquivos de configuração ali, vai funcionar, ele construiu com sucesso. Se observar no meu banco lá educacional, tá, então ele já criou, a estrutura que eu fiz aqui, e persistiu aqui este cara. Se eu executar de novo aqui, só para ver se ele vai criar mais um registro. Registro criado. Muito bem. Então agora vamos criar um DAO, que daí utiliza então o recurso mesmo do EJB. Tá, vou finalizar aqui meu servidor Glassfish. Então vamos criar aqui um DAO. Vou criar então o DAO curso no pacote br.edu.ifsul.dao. Ok, o DAO vai implementar serializable, tá? E este meu DAO então ele terá uma Entity Manager que eu chamarei de M e vai ter uma lista, que é um atributo list, de java.util, um list de curso chamado lista, tá? E vou aqui refatorar e encapsular esses campos. Tá? Qual que é a ideia desse DAO? Tá? Esse getList eu vou trazer aqui para cima. Tá? Olha só, a ideia do DAO, tá? Então que ele será injetado pelo servidor. Essa Entity Manager também será injetada. Aqui, então, a Entity Manager, eu vou usar uma notação @persistência context, tá? Contexto persistente. A unidade de persistência que eu vou utilizar, daí eu coloco então o nome da unidade de persistência, que é da JTA, ok? E daí eu tenho que dizer que este DAO, tá? Que este DAO ele irá então ser injetado pelo servidor. Então eu posso, no caso que eu vou usar aqui um stateless, tá? Ele não vai guardar ele não guarda o estado do meu DAO, Então, quando eu digo, que ele é stateless, então ele vai injetar então essa Entity Manager para nós. E agora, para ele recuperar, tá? Então a lista de objetos para mim, eu vou fazer o seguinte: no método getLista, vou modificá-lo para ele retornar. Ele vai criar uma query, fazer from curso order by nome, e daí chama o método getResultList. Ok? Muito bem. Então, está criado o nosso DAO. Por enquanto, a gente vai ter só o método lista, só para validar a nossa estrutura. E agora, no pacote código-fonte, eu vou criar uma classe Java,
tá? Que vai ser então um controle curso, né? Que vai ser o nosso managed bin, tá? Que eu vou criar no pacote br.edu.ifsul.controle, tá? Ele tem que ser um managed bin, né? Então tem que ser um Java bin, vai implementar serializable, tá? E daí eu terei, então, DAO curso, objeto DAO, tá? E vou encapsular ele, fatorar, encapsular campos, tá? Ok. Eu vou dizer então que esse cara aqui vai ser um @managed bin, copiei do pacote errado aqui, ele tem que ser importado, né, do JavaX faces bin.managed bin, tá? O nome, vou colocar controle curso, tá? Ok. E vou deixá-lo aqui no escopo divisão, view scoped. View scoped. E devo dizer que esse cara aqui vai ser injetado, né, pelo EJB, o curso tal. Então ele vai verificar que ele é um EJB stateless, né, e vai injetar para mim, tá? Feito isso, eu posso já chamar na interface. Então lá na página principal, index, tá, eu vou usar o seguinte, então. Criar aqui a página inicial, listagem de cursos. Só vou listar, né, brevemente os cursos para ver se ele vai funcionar. Eu vou usar aqui então um componente p:/datatable do prime faces, tá? Com o valor eu vou apontar lá para o meu controle curso, né, meu DAO, e daí eu vou pegar a lista, tá? E daí eu vou pegar aqui, vou dar o nome de variável objeto, tá? Então o que é isso, né? Na verdade ele vai ter aqui um datatable com esse nome, ele vai pegar essa lista e para cada elemento dentro do datatable eu vou tratar como objeto. Então eu vou criar umas colunas, p column, tá? Header text, então aqui vamos ter o ID, e vou colocar aqui um p:/output label, tá? Daí vou apontar o valor aqui, né, do output label, então objeto ponto, né, o ID, tá? E vou criar aqui uma coluna para o nome, né, e uma para a descrição. Nome, descrição, ok. Agora posso rodar, então, se tiver tudo funcionando, né, a estrutura aqui que eu criei com o EJB, né, stateless, e o controle curso aqui, usando o EJB, né, para injetar o DAO, né, ele a princípio teria que funcionar normalmente, né, e exibir, né, os dois registros que estão no banco. Ele demora um pouquinho aqui para levantar mesmo o Glassfish, né, um pouquinho demorado, o servidor Java aí completo. Glassfish está em execução. Bem, então funcionou toda a minha estrutura, ele listou aqui, né, os cursos, né, se eu tivesse mais cursos estaria listando, né, e funcionou, né, a estrutura que eu criei, né, os recursos JDBC que eu criei, né, as configurações que eu fiz aqui estão todas ok, né, pois ele conseguiu listar. É importante que isso aqui, olha só, como ele é usado com EJB stateless, né, se eu tiver mais um usuário
conectando, ele vai usar o mesmo objeto que o servidor já criou, né? Não precisa criar dois, né? Usa o mesmo, né? Dependendo da situação. Certo, pessoal? Então chegamos ao final da nossa terceira aula, validamos nossa estrutura. Na próxima aula vamos criar aí um CRUD completo com EJB.